Olá, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui que é muito interessante. Constantemente chega empresários aqui no escritório, na Emissão Contábil, e eles têm uma dúvida porque eles praticavam e executavam as suas empresas como microempreendedor individual. Só que eles agora foram desenquadrados dessa tributação. Eles foram para ME, empresa de pequeno porte. Então eles ficam com muita dúvida do que fazer, quais são os próximos passos para poder regularizar a sua empresa e manter sua empresa de uma forma organizada e padrão. Então nós queremos apresentar para você aqui quais são os passos que você precisa tomar quando a sua empresa for desenquadrada do MEI, né? Então aqui, minha empresa foi desenquadrada do MEI, quais são os próximos passos? Se sua empresa foi desenquadrada do MEI, do regime do empreendedor individual, do microempreendedor individual, é crucial entender o que isso significa e quais providências a serem tomadas para as suas tomadas de obrigações fiscais. Então, peraí, minha empresa foi desenquadrada do microempreendedor individual. Quais são as providências que eu preciso tomar? O que eu preciso fazer para deixar minha empresa regularizada? Não corra risco. Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, não corra risco. Ah, Luca, meu MEI estourou o limite do microempreendedor individual, eu vou operar aqui na pessoa física. Não faça isso. Essa conta não fecha e vai ficar muito mais caro para você. Então, o que é o desenquadramento do MEI, né? Primeiro, é excesso de faturamento. Microempreendedor individual hoje, vamos dizer, o normal, o regular, você pode faturar até R$81 mil. Então, eu estou sendo desenquadrado porque eu extrapolei os R$81 mil. Então, você precisa analisar essa demanda do seu faturamento. Atividades não permitidas. Você está exercendo uma atividade que, nesse momento, você pode estar como microempreendedor individual. Mas surgiu uma outra oportunidade de negócio que dentro do microempreendedor individual, dentro do MEI, você não pode exercer essa atividade. Então você precisa desenquadrar a sua empresa e atuar conforme a sua atividade. Às vezes a gente senta com o empresário e ele fala assim, ó, eu estou usando uma atividade ambígua dentro do meu MEI. Não faça isso. Se você não pode executar como MEI, abra sua empresa de forma regular, coloque ela num cowork se for possível, mas utilize o MEI da maneira correta. Crescimento da empresa. Então, que outra etapa do desenquadramento? Sua empresa cresceu. Então, sua empresa ela cresceu, ultrapassou o faturamento, ela precisa incluir mais sócio, ela precisa incluir mais colaboradores. Então, esse também é um dos atos que desenquadra a sua empresa. Mudança na natureza jurídica. Se sua empresa mudar sua natureza jurídica, por exemplo, de MEI para EPP, também precisa ser desenquadrado do MEI. Então, eu vou mudar a natureza jurídica porque eu vou colocar mais um sócio, vou para microempresa, empresa de pequeno porte, então você também precisa desenquadrar sua empresa, é uma etapa do desenquadramento. Passo 1, você precisa entender o motivo do desenquadramento. Você foi notificado pelo Simples Nacional, foi notificado pelo Simples Nacional porque eu ultrapassei o limite do MEI. Comunicação da contabilidade, que na Emissão Contábil nós acompanhamos o faturamento da sua empresa de forma mensal. Então, quando está próximo ao desenquadramento, nós comunicamos o cliente falando para ele, ó, você precisa desenquadrar a sua empresa porque você está já excedendo o limite do faturamento. Outra situação é a análise da situação mesmo. Eu estou crescendo, a minha realidade hoje já não é compatível com um microempreendedor individual, eu preciso desenquadrar a minha empresa. Passo 2, você precisa adequar o novo regime tributário. Então você precisa fazer uma adequação no seu novo regime tributário. Se eu desenquadrei do MEI, para onde é que eu vou? Você pode ir para o Simples Nacional. Após o desenquadramento, sua empresa automaticamente passa a ser enquadrada no regime Simples Nacional, desde que não haja existência de impedimento. Mas, em regra, desenquadrou sua empresa, ela vai para o Simples Nacional. Outra opção, lucro presumido. Se o Simples não for adequado para o seu negócio, você poderá optar pelo lucro presumido, mas precisa de um bom planejamento tributário para isso. Outra hipótese, lucro real. Outra opção é o regime real, que exige uma contabilidade mais complexa e mais detalhada. Cresci muito, eu tenho uma organização financeira e administrativa excelente dentro do meu negócio. Você pode ir para o lucro real, sem problema nenhum, desde que tenha vantagem. Outra questão, você precisa de adequações contábeis, você precisa adequar a sua contabilidade. Primeiro passo, precisa contratar um contador. Se você era MEI e não estava ali com um contador regularmente,
A partir desse momento, você precisa ter um contador para manter suas operações regulares. Controle de livro caixa ou contabilidade. Melhor você optar pela contabilidade, manter o controle de livro caixa e dos balancetes mensais para acompanhar as movimentações financeiras da sua empresa. Você pode até adotar um livro caixa ali para fazer as entradas e saídas, mas o seu contador ele tem que fazer a contabilidade, até mesmo para usar com base na distribuição de lucro. O contador vai tomar conta também das declarações periódicas da sua empresa, ele vai enviar PGDAS, vai enviar PIS e COFINS, se for separado lucro real, IRPJ, contribuição social, e aí você precisa manter as suas declarações acessórias em dia. Por exemplo, se você optar pelo lucro presumido, uma DCTF não enviada custa a multa de R$500, então você precisa ficar atento com isso. E também, como lá no MEI, aqui você precisa emitir as notas fiscais da sua empresa, de forma regular. Quarto passo, regularização de impostos e contribuições. O ISS, se você é prestador de serviço, você começa a pagar o ISS conforme o estabelecimento, o ICMS, o INSS e o DAS. O INSS, você, como sócio, você vai ter que fazer esse pagamento. O DAS, se você é do Simples Nacional, você vai pagar um documento único de arrecadação do Simples Nacional. O ICMS, se você for lucro presumido ou lucro real, você vai ter os impostos sobre a circulação. Passo 5, avaliar os impactos do fluxo de caixa. Você estava acostumado a vender ou prestar um serviço, pagar aquela guia de baixinha. Agora você vai ter que fazer uma avaliação do seu negócio, porque se você for para o Simples Nacional, serviço começa com 6%, comércio começa com 4%. Então você precisa rever os seus preços de venda, porque esse imposto vai direto na sua margem de lucro. Você precisa ajustar seu fluxo de caixa, entender que todo dia 20 você vai ter que pagar ali o Simples Nacional. Você vai ter que ajustar a sua gestão financeira. Luca, eu não tenho gestão financeira nenhuma, eu utilizo de qualquer maneira a minha operação. Você precisa ajustar isso, porque a sua gestão financeira vai fazer com que você maximize seus resultados e tenha uma melhor lucratividade. Para concluir, se você sai do regime do MEI, pode parecer desafiador, mas também é uma oportunidade para expandir o seu negócio de forma mais estruturada e profissional. Ao seguir esses passos e contar com o apoio de um contador, sua empresa estará preparada para esse novo cenário tributário, evitando os problemas fiscais e aproveitando ao máximo as oportunidades de crescimento. Talvez você se depara, fosse assim, desenquadrei do microempreendedor individual. O que vai ser da minha empresa agora? O que vai ser da minha vida? Isso aqui é a minha única fonte de renda. Você precisa encarar isso como um desafio, se organizar, contratar uma boa contabilidade. Nós da Emissora Contábil, nós somos especialistas em empresas do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Nós queremos te auxiliar nessa demanda específica. Se você precisar dos nossos contatos, nosso 0800 557 7007 é o nosso telefone. O nosso e-mail é o contato@emissoracontábil.com.br e o nosso site é o minhacontabilidadeonline.com.br. Aqui a gente simplificou os passo a passos do desenquadramento da sua empresa. Nós queremos te auxiliar em toda essa operação. Se você tem dúvida de como desenquadrar, qual é a melhor forma, qual é o momento de desenquadrar, a Emissora Contábil quer te auxiliar e quer te ajudar nessa demanda específica.